outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje entra num dos debates, num dos assuntos mais estratégicos para o futuro da cidade e especificamente de Porto Alegre. Nós estamos falando do plano diretor, um conjunto de regras que organiza a vida da cidade, define como e onde ela pode crescer, impacta diretamente moradia, mobilidade, desenvolvimento econômico, qualidade urbana, enfim, nossas vidas, né? Então é um pouco sobre isso. Que modelo de cidade Porto Alegre precisa ser ou quer ser para os próximos 20 anos? Como equilibrar desenvolvimento e sustentabilidade? O que muda para quem constrói, para quem investe, para quem vive a rotina da capital? O nosso convidado é especialista nesse assunto, arquiteto e urbanista, tem atuação destacada no Porto Alegre Mais, que é um movimento que reúne diferentes setores da sociedade justamente em defesa de uma revisão do plano diretor que torne a cidade mais moderna, funcional, competitiva e também, claro, na última linha, sempre com melhor qualidade de vida, o arquiteto e urbanista Antônio Carlos Zago. Bom dia, Zago. Que bom dia aqui. Kleber, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e com os teus ouvintes, especialmente para falar de um tema que me é muito caro. Que é as nossas vidas, né? Implica diretamente na vida de todas as pessoas. O urbanismo é a maneira que a legislação tem para proporcionar às pessoas urbanidade. Urbanidade nada mais é do que aquilo que a legislação traz de desenho urbanístico, de desenho da cidade, para tu viver essa cidade da melhor maneira possível, né? Então, assim, é um tema bastante interessante que implica a todas as pessoas, aquelas que se interessam ou não pelo tema. Zago, eu queria começar até pelo começo, assim, porque acho que muitos de nós comuns não sabemos direito o que é um plano diretor, o que ele organiza, o que ele tem a ver conosco. Queria que tu me explicasse um pouco qual é a função de um plano diretor. Então, o próprio nome diz, diretor, é diretrizes. É um arcabouço de diretrizes que define os rumos da cidade, de que forma ela pode desenvolver, de que forma ela pode gerar urbanidade, ou seja, de que forma a legislação interage com as pessoas através do desenho urbanístico e gera, então, a capacidade de bem-estar, de melhor qualidade de vida. O que seria a melhor qualidade de vida? É as pessoas terem o máximo de atividades, o mais próximo possível da sua superfície da cidade. Ela poder se abastecer o máximo possível daquilo que ela precisa para viver, como escola, saúde, comércio, enfim, todas as tuas atividades o mais próximo possível. Seja o mais perto. Desenho urbano, um bom desenho urbano, uma diretriz bem feita, bem qualificada, ela traz isso, aproxima essas questões, todas essas questões da cidade. É isso que chama de adensamento urbano? Não? O adensamento é uma das ferramentas utilizadas para se fazer um bom ou mau plano diretor. Desenho urbano. Desenho urbano. O que o adensamento gera nas cidades? Se tu concentra numa área, uma superfície menor possível, mais atividades e mais pessoas, essas pessoas se servem, como eu disse antes. As pessoas conseguem se servir de todos essas... Viver naquele entorno territorial ali. Vamos pegar um exemplo, aqui em Porto Alegre, tá? Se tu vai ali no Bonfim. O Bonfim é um bairro, é um dos bairros mais adensados de Porto Alegre, né? E se tu sai do edifício, tu vai para a calçada, tu olha para um lado, tem um açougue, tem uma padaria, tem um cabeleireiro, tem todas as atividades, tudo aquilo que tu precisa tá na porta da tua casa. Tu vai e adquire essas coisas, tu vai te serve dessas atividades sem usar o carro. Então, isso é qualidade de vida. Isso, né, isso chama-se no urbanismo contemporâneo de cidade bairros completos, né? Se tu se desloca 10, 15 minutos e te serve todas as coisas que tu necessita para viver. Isso aí, então, assim, esse arcabouço de diretrizes que eu falei, ele visa, um bom plano diretor visa estabelecer
todas essas atividades o mais próximo possível da porta da tua casa. E tu disseste, o adensamento também depende de como é feito, tu estava dizendo. Depende, porque assim, o adensamento muito pequeno não gera oportunidade de tu colocar esses comércios, serviços, atividades. E não vai ter gente para consumir. O adensamento muito grande, né, ele gera conflito. Tumulto, confusão. Exato, confusão. Gera conflito. Entendi. E tu não consegue nem se aproveitar. Tu olha assim, tem determinadas cidades que tu olha aquelas calçadas cheias de coisas, os camelôs, não sei o que, aquela confusão. Isso não é bom. O bom é que tu possa transitar pelas Adensamento excessivo. esse adensamento excessivo. Tu possa transitar pelas calçadas, visitar os locais que tu precisa de se abastecer, seja o que for, de qual serviço for, né? Mas tu ter um passeio quando tu faz, ser agradável essa experiência. É uma experiência agradável de se abastecer de todos os serviços que tu precisa. Ô Zago, deixa eu te perguntar, antes de descer para Porto Alegre, voltar para o urbanismo, né? Tu falaste ali. O urbanismo é um dado que tem a ver com a cultura também, né? Ele vai mudando conforme os tempos ou não? Hoje, digamos assim, se eu te perguntar quais são as tendências do urbanismo mundial, tem um pouco isso, assim? O urbanismo também ele vai conforme a história? Tem sim, tem, eu diria assim, nós migramos do urbanismo moderno para o urbanismo contemporâneo, que é o que nós estamos vivendo hoje. O urbanismo contemporâneo é exatamente isso que a gente estava falando, qualificar as cidades com serviços, comércio, com todas as propostas de bem viver para as pessoas, reunindo no menor espaço possível. Essa é a tendência. Nós tivemos outros tipos outras linhas de urbanismo. Mas a gente vê, um exemplo assim, que todo mundo conhece, da Flórida, né? Tem aqueles condomínios maravilhosos para tu viver, mas qualquer coisa que tu precisa usar o carro, né? E vias de fluxo, etc, né? Então, aquilo lá afasta as pessoas. Que aqui eu vejo dando exemplo, às vezes, da Restinga, né? Que foi um bairro que foi construído lá longe, numa ideia... A Restinga seria um outro exemplo, péssimo exemplo, um péssimo exemplo. Mas que a gente chega lá, é uma questão... Entendi, diferente. Até poderia se tratar essa questão da Restinga, tá? Mas ainda voltando para as áreas consolidadas, as áreas mais adensadas, onde assim, é importante no urbanismo contemporâneo a gente trazer todos esses serviços para próximo. O que tu me perguntasse, ele muda? Sim. Uma vez o carro era um passeio que tu fazia com um carro, né? Então era legal tu pegar o carro e sair para fazer. Hoje é um fardo. É um fardo. Hoje tu pega para vir até aqui, eu não moro tão longe daqui, né? Eu demorei 45 minutos. Eita, no meio da tarde. Não é nada agradável, 45 minutos. Tu imagina as pessoas que moram. Agora vamos pegar a Restinga, lá na Restinga. As pessoas para chegar ao centro de Porto Alegre, demora o quê? 2 horas? De ônibus, cada trecho. 4 horas. Imagina o quanto ele perde em qualidade de vida. Então, o urbanismo contemporâneo, ele foi somando vários eventos. E é isso que transforma, né? E que vários eventos foram acontecendo até que se chegou à conclusão que o melhor para a pessoa é ter todas as suas necessidades supridas o mais próximo possível. O carro deixa para passear o fim de semana, né, na medida do possível. Ou, quando necessário, se utilizar de transporte público, de modais públicos. E a ideia de moradia com isso também foi mudando, né? Em certo momento se satanizou um pouco os prédios, o urbanismo vertical, que chama, né? Verticalização. Verticalização. Hoje já tem uma compreensão também mais afável, eu diria, sobre isso ou não? Tem uma coisa assim, as pessoas normalmente compreendem que densificar é construir em altura, é verticalizar. Não é verdade. Barcelona é uma das cidades mais densas do mundo. E se tu passa por Barcelona, é 6, 8 pavimentos, predinhos, né? Então, é o quanto tu consegue ocupar do terreno. Isso é que gera densidade ou não. Vamos voltar aqui para Porto Alegre. Bonfim. Bonfim não tem prédios. Os prédios altos surgiram no Bonfim são do ano 2000 para cá. Mas a grande densidade que se formou no Bonfim se formou antes desses. E são prédios baixinhos.
Se tu pegar também a zona sul do Rio, Ipanema, na parte mais interior, também não são prédios, não são arranha-céus, né? Mas, no entanto, tem uma densidade bastante grande. Então, assim, desmistificar. Crescer em altura não quer dizer ser mais denso. É a capacidade de utilização do terreno é que faz com que... E não quer dizer que crescer em alturas diminua a qualidade de moradia ou de vida. Absolutamente não. Vide Balneário Camboriú e outros casos, enfim. Claro que o exemplo cada qual é um, né? Mas... Balneário Camboriú daria 2, 3 programas pra gente falar. Certo. Tem quem gosta, tem quem não goste, enfim. Mas, enfim, a altura... A altura não quer dizer densificar. É uma das ferramentas possíveis para se atingir densificações maiores, mas não é a única e não é ela obrigatória a ser utilizado para densificar. Mas eu quero dizer, a altura necessariamente é uma coisa ruim, urbanisticamente falando, ou não? Absolutamente não. Pois é, essa visão que eu acho... Absolutamente não. Eu acho que o perfil da cidade, quando tu olha na questão da linha do horizonte, fica até bacana. Quando vai apresentar uma cidade, né, quando vai desenhar uma cidade, tu não faz uma coisa retilínea lá em cima. Não, tu sempre faz aquela silhueta, né? Tem alguma coisa a ver com estética, tem alguma a ver... E a paisagem urbana, ela gera um senso estético também nas pessoas. Isso, sem dúvida. Né? Então, olhar a cidade, o perfil da cidade, e entender essas diferentes volumetrias, também está falando de cidade. É agradável. Legal. Minha visão. Obrigado pela aula até aqui, porque é bom a gente compreender o pano de fundo. Antes que é o que eu queria um pouquinho contigo agora adentrar, entender esse desafio do plano diretor de Porto Alegre. Tu havias me dito antes de começar o programa, Porto Alegre tem um histórico sobre plano diretor, legislação urbana. Queria te ouvir, então, do que nós vamos tratar, que tipo de visão os vereadores vão estar votando aí nesse ano ou começo do ano que vem? Bom, então assim, o presente a gente faz fundamentado na história, que é no passado, e a partir do presente a gente olha para o futuro. A legislação urbanística, o plano diretor, é olhar para o futuro com base no presente. Perfeito. Mas se nós olharmos um pouquinho para o passado, a gente vai ver o primeiro desenho de esboço de plano diretor de Porto Alegre foi em 1914. Foi como se fosse um loteamento, mas o porto de Porto Alegre estava já bombando, estava acontecendo bem forte, e precisava acessar o porto. As pessoas acessaram o porto e as mercadorias saíram do porto. Então foi feito um desenho, como se fosse um loteamento. Então as primeiras vias de Porto Alegre. Depois, 1938, esse plano foi ampliado. Então se criou ali uma densidade um pouco maior, comércio, moradias, no centro histórico e quarto distrito. O quarto distrito... Lá de 38. 38. Ampliou. Foi feito também o que hoje é chamado Avenida Independência, os Rodaranha, com traçados assim. Não se falava o que tu poderia fazer nessas vias, que tu poderia colocar de residência, comércio, serviço. Não tinha isso. Mas foi um traçado viário. Foi um traçado viário, para acessar o centro e se deslocar pelas vias principais, por vias principais que estão sendo criadas na cidade. Presidente Roosevelt era uma rua clamorosa. Eram passeios com a da praia, Presidente Roosevelt. Então, depois disso, em 1959, foi feito o primeiro texto de lei, que dizia o que tu poderia fazer. E aí um urbanismo mais antigo, que seria moderno, vamos chamar naquele tempo, tá? Mas que definia zonas da cidade que tu poderia ocupar: residencial, comércio, serviço, industrial. E essa definição, essa estratificação de atividades da cidade, a gente tenta corrigir até hoje. Quando a gente fala em miscigenar, a gente olha para esses polos que foram criados e diz: como é que eu faço para integrar? Porque a melhor qualidade de vida está quando tu consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Né? No princípio da nossa conversa aqui. Mas lá em 59 achavam que não, o melhor era separar as atividades. E agora a gente tenta juntar. Olha,
Tipo, comércio para um lado, moradia para outro, essa coisa? E indústria para E outro. a indústria para outro. Se tu olhar para Porto Alegre, olha assim, Navegantes, Maitá Navegantes, indústria, né? Presidente Roosevelt, a rua legal, eram moradias e tinha alguma coisa de comércio. E o centro histórico, né? Daí seria comércio, serviço e moradia. O único lugar que já nasceu miscigenado foi o centro histórico. Então, assim, depois de 1979, foi feito o primeiro plano diretor PDDU, Plano Diretor Urbano de Urbanismo. Tá. Foi o Colares que fez. Tá? Aí ele começou a tentar juntar essas partes. Tentar juntar a cidade. Tentar juntar a cidade. Quando separou, surgiu a necessidade de expandir também a infraestrutura. E na medida que tu precisa expandir a infraestrutura, tu torna a cidade cada vez mais cara. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Está se discutindo na Câmara, o IPTU. Por quê? Porque tem um preço. Numa cidade mais expandida. Tem que botar infraestrutura, tem que botar uma série de coisas. Né? Então, tentou, já se via essa tendência de se tornar cada vez mais caro. Então fizeram as perimetrais para tentar fazer com que os deslocamentos fossem mais rápidos, etc. Mas perimetral em Porto Alegre, 2 faixas. Em São Paulo, perimetrais de São Paulo é 8, 10 faixas. Mas enfim, tentou se resolver de alguma forma. Então se lançou uma visão para a cidade de mais miscigenada. Microcentros, etc. Depois, em 1999, na década de 90, começou a se discutir o atual plano diretor. Mas é interessante assim, se a gente pega o histórico dos planos diretores ou do pensamento urbanístico de Porto Alegre, ela vinha crescendo. Várias questões foram, por exemplo, o solo criado é que deu origem à outorga onerosa do direito de construir, que está no Instituto da Cidade. E tantas outras coisas, o estudo de impacto de vizinhança, que todo mundo fala, nada mais é do que o estudo de viabilidade urbanística que já tinha aqui em Porto Alegre e que inspirou o Estatuto da Cidade com o estudo de impacto de vizinhança. Então Porto Alegre vinha crescendo bastante em termos de urbanismo. Década de 90, na minha visão e na visão de alguns outros urbanistas, parou e até decaiu um pouco. E surgiu o primeiro PDDUA, Plano Diretor Urbano e Ambiental. Ele foi aprovado em 1999, passou a vigorar a partir de 2000, né, e vigora até hoje. Teve um remendo ali em 2010. O que piorou? Ele trouxe um conceito errado de que altura gerava densidade desproporcional. Aquilo que a gente falou, pô, preconceito contra a altura. Preconceito contra a altura. Mas pior do que isso, gerou questões de excessos de afastamento entre um prédio e outro. Afastamento é bom, é bem-vindo, mas para quê? Para que tu tenha iluminação, ventilação. Mas não é necessariamente o excesso de afastamentos que vai gerar isso. Se tu cola os prédios, mas da frente, nos fundos, tu consegue fazer ventilação e iluminação, não precisou afastar nas laterais. E se criou um regramento que tornou muito difícil do aproveitamento dos terrenos. Tu imagina assim, para tu fazer 42 metros de altura, 42 metros de altura, um prédio de 15 pavimentos mais ou menos, tu tem que afastar 25% de cada lado. Ou seja, metade do terreno tu perdeu aí. Bárbaro, isso. Tu começa 25% de cada lado. De cada lado, né? Tu cresceu 42 metros, 25% de cada lado. Ou seja, tu aproveita metade do terreno. Tu pega o somatório dessas metades de terreno sem uso, né? Tu gera um grande vazio urbano. Esses grandes vazios urbanos que provocam o espraiamento da cidade. E o espraiamento da cidade provoca o que se chama de gentrificação. Aonde tem uma pessoa de menor poder aquisitivo, a cidade vai se espraiando, vai um incorporador imobiliário, compra esse terreno dessa pessoa, essa pessoa se desloca. Vai indo mais para a gentrificação. E a pessoa de menor renda ainda é empurrada
sabe, Entendi. uma centrifugação mesmo, e joga as pessoas para... Por quê? Pelo mau aproveitamento dos terrenos, do solo. Eu vejo assim, trazendo para... Já perguntou o que os vereadores vão estar analisando. Os vereadores vão estar analisando um plano diretor que levou em consideração isso, que entendeu esse problema da cidade. Está reformando isso. E que está tentando reformar isso. Não só isso, que entendeu que alguns terrenos, vários terrenos da cidade também não foram comercializados, não houve um empreendimento ali, sei lá, o proprietário daquela ocasião não quis vender, ficou lá, terreno de 15 metros, de testado, coisa assim, entre empreendimentos maiores. Pelo plano diretor que está vigindo hoje, é muito difícil de empreender ali, por causa dos regramentos de afastamentos. Testado é frente. Tem 15 metros, você tem que afastar 25, 25, 25, ela não consegue... Mas essa regra dos 25 é a partir de 42 metros. Perfeito. Se tu diminuir, é 20%, ou 18%. Assim, é muito difícil. Mesmo assim, é praticamente impossível. Tu vê, um terreno com 15 de frente é grande. É um bom terreno, mas fica muito ruim para aproveitar. Né? Economicamente é quase inviável de aproveitar. Então, de novo, aí tu soma esses pequenos terrenos que tem pela cidade, é um queijo suíço, que se tu vê. Né? E, de novo, mau aproveitamento, a cidade começa a se espraiar. Então, esse plano diretor também enxergou isso. E viu que há necessidade de se criar um regramento especial para que esses terrenos menores sejam aproveitados. Aí vê uma crítica fácil e política, interesse imobiliário. Mas uma cidade depende também do interesse imobiliário, porque seja de quem quer construir, de um proprietário que quer vender, empreender naquele terreno, né? Mas tu vê, eu não falei não é Zero. interesse imobiliário. Eu falei do interesse do dono do terreno. Isto. De um terreno não incorporador. Ele quer que o dono tenha esse. O dono, eu falei no proprietário do terreno e falei na cidade. Eu falei numa cidade que, se levar em consideração de criar um regramento que possa utilizar esses terrenos menores e que possa fazer riqueza circular, né? Não só isso, ele vai concentrar mais a cidade. Também, sim, o próprio conceito. Vai de novo para o conceito de bairros completos, né? De densificar para trazer todas as oportunidades mais próximo possível de onde as pessoas estão residindo. Via de regra, o que toca o negócio é a concentração residencial. Tem concentração residencial, tu começa a botar os comércios e serviços. Tem gente, tu vai explorar. Então, assim, eu vejo que o plano diretor atual, depois então, lá na década de 90, que eu acho que caiu, né? Ele levou um tom um pouquinho maior depois, em 2010, ele está corrigindo isso. E entendeu que... Tem uma modernização aí, uma atualização. Uma atualização bastante importante, né? Várias questões contribuíram, a própria pandemia nos ensinou muitas coisas. Pois eu até tinha separado aqui para te perguntar, o que ensinou? A pandemia é enchente, né, imagino. É enchente também, mas a pandemia especialmente nos ensinou que as áreas de convívio, as áreas públicas de convívio são muito mais importantes do que nós imaginávamos. Eu não sei se tu tem uma praça perto de onde tu mora. Eu tenho. Era uma praça antes da pandemia e agora é outra praça. Se ganha uma importância. A questão do pertencimento. Né? Uma vez, ainda acontece, mas enfim, agora com menos intensidade, mas essa é uma praça, isso aqui é da cidade, não é meu. Agora é das pessoas, é da comunidade ali. Da comunidade. Tu vê, estão bem cuidadas, tem até os prefeitos de praça, sei lá. Mas gerou esse grau de pertencimento das coisas públicas, mais cobranças das coisas públicas. Uma vez você queixava apenas de buraco, agora você queixa de muito mais coisas. Você pensa, as pessoas estão andando pela calçada e pensam, mas por que essa calçada não pode ser melhor? Por que tem que a iluminação pública está iluminando lá onde passa o carro? Por que não ilumina onde eu passo, onde o pedestre passa? Por que não são gerados caminhos mais agradáveis? Então, as pessoas começaram a perguntar, a questionar por que determinadas coisas não estavam acontecendo. E a resposta para isso estão gerando várias questões, várias propostas dentro do plano diretor. Sim, o importante agora
Cuidar dos espaços públicos. Então, assim, essa visão do espaço público. Outra coisa, assim, que eu acho, assim... Primeiro, assim, vamos entender o plano diretor atual. 25 anos, uma geração. Só aí tu vai ver, assim, Certo. se é uma geração que passou, mudou a cabeça. Um monte. Mudou, né? Agora é uma geração do celular, da comunicação instantânea, Da facilidade dos serviços. outra pegada, a informação rolando rapidinho, né? Então só isso leva... tem seus reflexos também no urbanismo, né? Cara. Então, uma geração se passou. Imagina quantas coisas precisa adequar. O que aconteceu na cidade durante 25 anos? Ou a pergunta eu acho que até melhor assim, o que deixou de acontecer? Por conta do engessamento, uma legislação que para fazer qualquer coisa precisava usar artifícios do próprio plano diretor, mas precisava fazer flexibilização, e a palavra flexibilização foi demonizada aqui. Falou em flexibilizar, o fulano comprou ciclano, não sei o que, sabe? Gera aqueles demônios, né? Sim. Enquanto estaria no plano diretor. Então precisava que a legislação entendesse, interpretasse todas essas questões que estavam exigindo flexibilização, criar como regra, né? Para ter mais segurança jurídica. São virar regra, no caso. E a segurança jurídica traz investimento. Sabe, é uma roda. Círculo virtuoso. Círculo virtuoso, exatamente. Ô Zago, estamos começando a chegar perto do final, quer dizer, então tu está me dizendo que o plano diretor proposto ali na Câmara, que está agora na mão dos vereadores, é isso, né? Teve bastante processo de oitiva, né? Tu participaste também em nome do Porto Alegre+. É um bom projeto, um projeto que evolui a cidade de Porto Alegre. Eu diria que não é o projeto atual, mas foi o projeto possível. Entendi. E é muito melhor do que tá a realidade atual. Talvez ao longo do tempo, a gente vai perseguindo o ideal. Com o seguinte detalhe, nunca vamos alcançar. Mas o interessante deste projeto, e aí eu diria então que o possível, é que ele tem, dentro do regramento dele, tem a possibilidade de ele ser revisto, ser analisado, reanalisado os seus aspectos, quando for necessário. E não engessado de 10 em 10 anos. Entendi. Foi criado um regramento de monitoramento. Então, assim, apliquei a legislação, ele formou uma onda dentro da cidade, né? De que forma eu pretendia que essa repercussão atingisse determinado grau, ou determinadas pessoas, ou seja, né? Eu lancei a legislação, né? Eu consigo ver, tá dentro dos parâmetros pretendidos? Não, então eu preciso corrigir. Não precisa esperar 10 anos. Não precisa esperar 10 anos. Eu acho que essa questão é extremamente importante, que ele acaba por se tornar um plano sempre atualizado ou correspondendo às demandas, necessidades da população. Isso eu acho que é muito importante, uma das coisas mais importantes que tem dentro do plano. Mas mais do que isso também assim, o plano diretor que está vigindo hoje, ele olhou para o lote e disse, bom, esse lote pode acontecer tal coisa. E imaginou que o plano diretor, a diretriz geral da cidade, fosse o somatório dos lotes. Errado. Quando tu lança a visão para dentro do lote, tu vai pensar em altura, afastamento, nas coisas que são secundárias. E que são da propriedade privada, no fundo. Exato. O público interferindo no privado. Esse plano diretor ele fez uma visão diferente. Ele fez uma visão geral da cidade e a partir da necessidade ou daquilo que se pretendia da visão geral da cidade, aí então jogou a regra para dentro do lote. Mas a partir da necessidade, o que é isso aí? Eu quero a cidade, eu quero densificar, eu quero que as pessoas tenham mais convívio aqui nesse lugar. Então essa é a visão de cidade. Então tá, então eu vou criar regramento para o privado que ao fim e ao cabo aconteça isso que eu estou pretendendo para a cidade. No todo. No todo. E esta é a visão correta. E dá uma autonomia maior para ele no privado. Dá maior... Dentro dessa lógica de cidade. Na verdade, ele faz uma provocação dentro do privado para acontecer aquilo que o público deseja. Né? Então essa visão
tirar o olho do lado de dentro do lote, que é onde a pessoa mora no lote. É importante, mas a cidade a pessoa vive, é muito mais importante. A questão do viver na cidade do que morar no lote. Ô Zago, e agora saindo da tua área, né, de arquiteto e urbanista, eu queria uma impressão tua sobre maturidade política, porque como tu também representando essas entidades participou de várias reuniões, agendas, algumas eu vi bem malucas, assim, reuniões, né? Tu acha que tá perto de chegar numa maturidade de compreensão, por exemplo, nossa Câmara de Vereadores, tá longe? Qual é o grau de maturidade do projeto, politicamente falando, ao que tu percebes? Então, assim, eu vou começar pelo movimento Porto Alegre Mais. Eu acho que pela primeira vez na discussão do plano diretor, o setor produtivo de Porto Alegre entendeu que a cidade não é dos construtores. Que o melhor da cidade, ou o bem da cidade, é o melhor para o nosso setor produtivo. E não ao contrário, eu quero o meu bem, vou procurar... Não, é procurar no vazio. É uma cidade boa. Então, pensar na cidade como um todo. Pensar na cidade como construtor, como pessoal do comércio, como pessoal da indústria, como pessoal do setor de serviço, né? De que forma a cidade deve acontecer para que essas questões aconteçam da melhor forma possível, gera qualidade para nós também, para o desenvolvimento do setor produtivo. E a cidade... É interessante que eu diria que a maturidade do setor produtivo levou a uma união muito forte. Hoje eu presto consultoria para o Sinuscom, mas eu tenho interagido muito mais com o Porto Alegre Mais, que são 63 entidades, né, de vários aspectos da produção econômica de Porto Alegre. Eu interajo muito mais do que o setor da construção civil. Eu tenho muito mais questões e repercussões, interações com o setor como um todo do que a própria construção civil. A própria construção civil entendeu que o melhor para o setor é o melhor para a cidade, né? O bem da cidade é o melhor para o setor. Então, assim, eu acho assim, do ponto de vista da população, está olhando para essas entidades, está muito bem preparado. Compreendido. E como a força política é um reflexo da sociedade, eu acredito que também isso vai ser... Especialmente politicamente o que se chama de sociedade organizada, né? Exatamente. Eu vejo assim, muito mais pessoas e entidades conversando com vereadores, conversando com os agentes políticos, conversando com o próprio executivo, indo lá, reivindicando as coisas. Durante esses 3 anos que a gente está trabalhando e prestando consultoria em Porto Alegre Mais e outras entidades, eu vejo isso, que se conseguiu uma coisa muito importante, que é desmistificar essa questão que plano diretor é construção, não é. Que é o que a gente tentou fazer aqui nesses 30 minutos, né? Acho que bem sucedidos. Obrigado, Antônio Carlos Zago, aí pela aula. Eu disse que queria mais uma aula do que, né? Foi muito bom a gente compreender a cidade que a gente vive, como ela se organiza. Te agradeço muito aí e desejando Feliz Natal e Ano Novo aí para todos nós. Espero ter contribuído contigo e com os teus ouvintes. E fico sempre à disposição. Na internet, para você que nos acompanha pela Rádio Bandeirantes, nós teremos mais alguns trechos aí da entrevista de hoje, com mais alguns minutos com Antônio Carlos Zago. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.